1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca das pessoas que dormem, para que não vos entristeceis com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme em Deus, os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e ao encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. Feche os teus olhos. Pai Celestial, lemos tuas escrituras e precisamos do Espírito Santo para vivificar essas palavras no coração do teu eleito, Pai. Muito foi lido sobre isso, muito foi falado sobre isso, Pai, mas a inspiração do Espírito Santo muda todas as coisas. É como andar no escuro e não ter luz, mas quando abriu a luz, abriu o dia, clareou os olhos, começamos a ver todas as coisas que estão escritas, Pai. Por isso, ajuda a tua congregação, amadureça seus corações e eles possam amar de todo o seu coração a Ti, Pai. É o que precisamos entender. Amamos a Deus com tudo que temos, com nossas vidas, com tudo que temos, com toda a nossa força. Abençoa os teus filhos e ajuda-nos, Pai, essa noite. Lhe peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Arrebatamento já é uma expressão que eu posso dizer, é muito falada, mas não é compreendida. É como falar sobre uma coisa que você diz, não, a palavra arrebatamento eu sei o que é, irmão. Mas você já penetrou além da cortina do tempo, como o irmão Brana, ele viu todas aquelas coisas, mas o poder do Espírito Santo em seu coração muda muitas coisas. Você penetra em coisas que não é humana, mas é o próprio Deus se revelando a você. Eu quero dar um exemplo bem claro. O homem natural, o homem, como fosse o irmão Arantes aqui, o homem natural, que não conhecia Deus ao tempo passado e que não conhecia a palavra de Deus, ele vive para esse mundo. Sua natureza é esse mundo, seus gostos é esse mundo, ele tem prazer nas coisas do mundo e acha que isso é a coisa melhor que tem. Esse é aquele homem natural chamado Arantes. Mas quando Deus chama, Ele muda todos os nossos pensamentos. Os meus desejos não é mais para o mundo, as coisas do mundo não têm prazer na minha vida, e muda o pensamento. O que Ele fez? Eu estava indo para a perdição, Ele me consegue converger e eu vou para a eternidade. E isso é bom você entender, porque isso nos coloca em uma coisa importante que eu quero que você entenda, irmão. Muitas vezes nós conhecemos as pessoas lá de fora, conhecemos até as pessoas que estão próximas de você, você conhece muito bem as pessoas, mas uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para você. Você te conhece? Você conhece você mesmo? Você já se deparou em um dia e diz assim, não, eu me conheço. Se você se conhece muito bem, eu vou dizer que você tem a capacidade de lutar contra esse eu e realmente você vai vencer. Agora, quando você não se conhece muito bem, você sempre será prisioneiro e sempre não vencerá a batalha. Por quê? O próprio eu, a própria pessoa que você diz, pensa que está aqui dentro de você, ele é muito habilidoso. Sabia? Ele cria várias coisas para você e vários mecanismos para você não adorar a Deus. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para adorar a Deus.
Você lembra aquela escritura que eu falei, aquela pregação? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Esse é um ponto chave, mas você diz assim, mas como eu vou adorar em espírito? Existe uma chave aqui. Existe uma situação que você vai entender. Quando você ainda está adorando na carne, não só também no seu espírito, você ainda não está adorando a Deus. Eu quero que você entenda isso. Vou dividir isso aqui rápido, não, porque não é uma escola dominical, mas quero dividir isso rapidamente. Aqui existe o corpo, aqui existe o espírito, que são a sua consciência, a sua memória, suas lembranças, tudo, e aqui existe a alma. Existe então um ser trinos. Vamos separar esse ser trino só para estudar, mas esse ser trino não tem como se separar, ele está unificado. A gente separa só para um estudo, mas não, ele sempre está. Você nunca vai ver um homem andando ali só o corpo. Você nunca vai ver um espírito andando ali, ou você nunca vai ver uma alma andando. Tem que estar esses três conjuntos juntos. Agora, quando a gente estuda, a gente fala sobre essas divisões. Sabia que nas escrituras diz que quando um homem pode estar ungido no corpo, ou pode ter o Espírito Santo no seu corpo, e ser abençoado no seu corpo? Amém? Sabia que também o Espírito Santo pode estar no seu espírito e está ali abençoando o seu espírito? Amém? Agora, sabia que também o Espírito Santo pode estar em sua alma? Amém? E você diz assim, irmão, então qual o proveito disso? Só que são três posições diferentes aonde o Espírito Santo está. Essa alma, se lembra que eu falei, esse corpo, me desculpe, esse corpo que eu falei para você já foi julgado e o fim dele aqui é o pó, né? Ou se aqueles que ficarem aqui, eles vão ser transformados para depois ir para a glória. Esse corpo não vai para a glória. Então, o Espírito Santo está nesse corpo. Tudo bem, mas esse corpo não vai para a glória. Você entendeu? Então esse corpo ele está julgado, não tem função em relação a isso, mas você pode estar com o Espírito Santo no corpo de você, ajudando a você em alguma situação, alguma necessidade. Você pode ser curado pelo Espírito Santo no seu corpo, amém. Mas entre ser curado e ser salvo, existe uma lacuna aqui. Você pode ser curado e nunca ser salvo. É difícil, né? Parece uma coisa meia ilógica, né? Mas eu vou dar exemplo para você entender muito claro isso. Judas, corpo, espírito, alma. Não é um homem, Judas? Amém? Judas é um homem com corpo, espírito, alma. Mas Jesus falou para ele assim, para os discípulos: saiam, empregam, falam o evangelho, cure e liberte as pessoas. E ele sai. Todos os 12 saem e recebem as bênçãos e abençoam as pessoas e curam, e libertam e salvam e fazem tudo aquilo. E quando eles chegam felizes, alegres, dizem assim, até os diabos saíram e foram expulsados e tudo isso. E Jesus dá uma parada naquela euforia deles e diz assim, opa, espera um minutinho. Vocês devem se alegrar, por seus nomes está no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida. Então você começa a entender que não é expulsar demônio ou fazer cura que vai, você se alegrar. Não, o importante é o teu nome estar escrito nesse livro da vida. Daí você diz assim, mas ignorante, eu escutei que o nome de Judas foi riscado do livro da vida. Você escutou certo? Ele estava lá e foi riscado. O teu nome pode estar lá e se for riscado. Agora, para riscar o nome da vida ali desse homem que era Judas, tem uma condição. Ele podia estar ungido no corpo, ele podia estar ungido no espírito, mas ele não estava realmente cheio do Espírito Santo em sua alma. Você viu a condição? Então o que precisamos é estar cheio do Espírito Santo aonde? Em nossa alma. E a alma é o setor que é vida eterna. Pense bem, você vai lapidar aqui, vai montar um caráter aqui para ir para a eternidade. Você já pensou nisso? Irmãos,
caráter é através de provas. Se lembra que eu sempre falei? Caráter não é um dom. Caráter é uma prova que você passa e você se mantém fiel daquele jeito e aí manifesta o caráter. Agora, o caráter que nós queremos é o caráter de Cristo. Cristo é a manifestação da palavra de Deus. Então essa palavra de Deus tem que entrar no seu coração. Por que você não deixa entrar essa palavra? Por que você não deixa entrar a palavra? A palavra vai fazer uma limpeza em sua vida. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você, irmão. Você está andando nessa vida, nessa linha. Aqui existe uma linha de vida. Vamos andar nessa vida. Quando eu era jovem, eu pensava de um jeito. Quando eu era adolescente, eu pensava de um jeito. Quando eu cheguei adulto, eu pensei de um jeito. E vou crescendo. Esse é o homem natural. Agora analisa um cristão. Ele está crescendo na presença. Ele teve uma experiência com Deus. Oh, que maravilha. Teve o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está feliz, ele está alegre. Ele está exuberante na presença de Deus. Mas é o suficiente? Não é o suficiente. Esse é o maior problema entre os cristãos. Porque existe uma vida ainda. Uma caminhada que vai, cada passo que você vai dar, você vai crescer e vai amadurecer. Esse é um problema que as pessoas não querem crescer. É muito bom ficar jovenzinho e ficar ali. Talvez eu vou dizer assim, jovenzinho na casa do pai, para você entender. É muito bom. Não, mas um verdadeiro jovem, ele quer crescer, ele quer prosseguir, ele quer ter um lar, ele quer ter uma família, ele quer crescer. Esse é o ponto do cristianismo que precisamos hoje, irmão. Você quer crescer? Você quer amadurecer? Então vamos colocar em prática esse cristianismo. Sabia que existe muito espírito que gruda em nós? Sabia por que uma ovelha é tosquiada e tirada a lã? Porque ela começa a pegar um monte de penugem, começa a pegar muitas coisas, daí aquela lã que ia ser beneficiada e ser mais rápida e mais simples, ela começa a ficar uma lã que não ajuda a ovelha. Hoje é o momento de você e eu podermos deixar o Espírito Santo tosquiarmos, tirar essa lã velha, raspar toda essa lã velha, tirar tudo e receber, deixar a lã nova chegar. Então, por que colocamos isso? Porque estamos falando de uma questão de arrebatamento. E você já sabe, né? Eu sempre bati nessa tecla em relação ao arrebatamento. Arrebatamento é uma palavra, é um alarido, é uma mensagem que está aqui, que Deus derramou aqui. E se você está no teu coração, você já está no arrebatamento. Agora, se você ainda está esperando para entrar no seu coração, você não está no arrebatamento. É uma mensagem. E essa é uma convicção que Deus coloca em seu coração. Antes de entrar no assunto, eu queria ler algumas coisas que eu li no culto passado. Só para reforçar, porque alguns irmãos não estão aqui, né? E eu gostaria que eles também tivessem esse conhecimento para a gente caminhar junto em relação a esse assunto. Então eu quero só passar rápido para você entender. Você crê que o mensageiro é a boca de Deus? Você crê que Deus usou esse homem e inspirou ele para trazer uma mensagem para nós nesse tempo? Amém? Amém, né? Esse homem foi usado por Deus e ele foi a boca de Deus, trouxe uma mensagem para a sua noiva. Preste bem atenção. A Bíblia é um livro, realmente é uma carta de amor à sua noiva. A mensagem é o mesmo princípio, é uma carta de amor para a sua noiva. Então você tem que saber ler essa mensagem, ler a Bíblia para você compreender isso. Escute bem. A mensagem é: tempestade se aproxima. Ele está passando uma informação, não é o irmão Brana, mas é o próprio Deus inspirado através dele. E se você ler, a mensagem foi pregada em 1960. Daí você diz assim: como é que ele sabe isso? Você saberia? Se você estivesse lá em 1960, você diria assim: vai acontecer isso, 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 isso. Você conseguiria fazer isso? Não. Você precisa Deus revelar isso a você. E escute bem o que ele está falando.
Vemos os jornais e a tempestade que se aproxima. Quando você for para casa essa noite, faça meu favor, não vá para a cama até lermos Apocalipse 8. Ele fala isso. Daí ele fala assim: você vê as pragas? Ele usa uma expressão: você vê as pragas? A tempestade que se aproxima, que atingirá essa terra. Ele já está dando: você está vendo as pragas? Essa tempestade atingirá essa terra. E ele vai dizer: trovões, relâmpagos vão abalar os céus, aflição vão passar por essa nação, os homens apodrecerão em sua carne, doenças irão atacá-los, sobre as quais os médicos não sabem nada. Como é que o irmão Brana sabe que os médicos não sabem nada? O que ele está fazendo? Ele está dando uma profecia. Você está pensando aqui? Escute bem. Mas lembre-se, antes que isso aconteça, houve um selamento. Essa é a chave para nossas vidas, irmão. E os anjos da morte e as pragas foram comissionadas por Deus não se aproximar de nenhum daqueles que tem o selo na testa. O selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristecei o Espírito Santo, em qual vocês estão selados até o dia da vossa redenção. Daí você vai dizer assim: irmão Arantes, então o Espírito Santo, ele vai fazer a proteção em sua vida? Amém. Daí você pode me dizer assim, lá no fundinho do teu pensamento: então por que o irmão ficou doente? Você pode pensar isso. E eu gosto que você pense. Porque estamos aprendendo com Deus. Irmãos, você se lembra que eu falei que o tabernáculo de Cade, e o julgamento dele foi morte. E quando você, o irmão Brando chega a dizer assim, ó, quando você vê uma ambulância, quando você vê uma pessoa no hospital, quando você vê aquelas pessoas doentes, quando você vê uma sirene tocando, você se lembra que foi o pecado que houve lá em Gênesis. Então esse tabernáculo aqui, ele realmente está em pecado, ele é sujeito à aflição, ele é sujeito à doença, ele é sujeito a todas as coisas. Agora, eu não estou falando desse tabernáculo, eu estou falando de um tabernáculo que Deus vai glorificar você. Agora, você pode ser curado? Você pode ser curado pelo Espírito Santo, por uma revelação. Cegou seu coração, você confiou e aquilo firmou em sua vida, você toma posição e você está curado. Isso é escritura. Quer uma base da escritura? Eu vou dizer só para você, porque talvez isso ajude você a entender como Deus trabalha. E quando Deus trabalha, Ele mostra muito claro as ações. Isaías 53, olhe bem. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías está aplicando a palavra de Deus para trazer alguém em cena. Escute bem, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca e não tinha parecer e nem formosura. E olhamos nós para ele, com nenhuma beleza vimos, para que o desejasse. Era desprezado, o mais indigno dos homens, homens de dores, experimentado no trabalho. Você conhece esse homem que é de dores e é experimentado no trabalho? Jesus Cristo. Você acha que ele não trabalhou? Ele trabalhou, porque a própria Escritura não fala assim, ele é experimentado. E como um de que os olhos se escondiam no rosto e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre nós nossas, o que ele tomou sobre nós? Nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz é sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você vê que nesse contexto tem iniquidade, moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz. Antes, mas foi ferido pelas nossas transgressões. Então, tudo o que nós fizemos, Jesus Cristo segurou isso para dar uma bênção para a nossa vida. Agora você vê que a iniquidade, o pecado, traz as aflições. Por que nós estamos sofrendo? Porque muitas vezes somos
não temos confiança na palavra de Deus. Olhe bem aqui. Não sei se você entendeu. Você tem uma enfermidade, Jesus já pagou o preço. Agora é a minha condição crer na palavra de Deus. Não estou dizendo que você nunca vai ficar doente. Se você nunca ficou doente, você nem sabe o que é isso. Você entendeu? Para você precisar ficar doente, você sabe. Quando você fica doente, você sabe que existe uma vida saudável, uma vida boa, uma vida que você desfruta. Quando você nunca ficou doente, você nem sabe isso. Você entende por quê? Deus usa o paralelismo para nos ensinar. Olha aqui, daí escute bem o relato, né? O relato vai finalizar nessa situação. Ele diz assim, né? Que a gente estava falando sobre aquilo. Ele diz: doenças irão atacá-los, sobre as quais os médicos não sabem. Mas lembre-se, antes disso acontecerá um selamento. E o anjo da morte e as pragas foram comissionadas por Deus. Não se aproxime de nenhum daqueles que tem o selo de Deus. Precisamos do quê? Do selo de Deus. Agora escute novamente, isso é outra mensagem pregada em 1950, e escute o que ele vai falar novamente. Não é eu que dou as regras, não é eu que faço as coisas, é isso que eu quero que você entenda. Não é o irmão Arantes que está contando uma historinha, não, isso é mensagem. Irmão Brana fala dos julgamentos que estão vindo sobre no seu sermão. Atitude quem é Deus, ele fala. Pois cremos que nos outros sentidos, pois cremos que nós sentimos pressionado no Espírito que grandes julgamentos estão sobre essa terra. Por que o julgamento está nessa terra? Porque as pessoas não querem mais crer na palavra de Deus, entendeu? Quando as pessoas vivem sem dar honra a Deus, sem dar glória a Deus, sem honrar a Ele, o julgamento vai chegar. Por quê? Você diz assim, mas como é esses exemplos? Olhe Sodoma e Gomorra como estavam. Eles criam em Deus? O julgamento chegou. Lá na época de Noé, como eles estavam? O julgamento chegou. Sabe qual era a intenção? Todos os pensamentos das pessoas, todo o coração era mau. Todos os pensamentos não eram só por seus benefícios e suas seduções. Por isso que o julgamento chega. Nos últimos dias, pragas. Olha o que ele vai falar agora, irmão Brana. Pragas, germes, doenças já criada para serem espalhada pela nação. Como é que o irmão Brana sabe que foi criada essa doença, esses vírus? E ele está dizendo, escute bem aqui. Nenhum médico sabe sequer como segurá-lo. Ó Deus, teremos que crer na cura divina então. Você crê em cura divina? Você crê em cura divina? Já vou dizer para você como você vai crer já rapidinho em cura divina. Você acha que a ciência cura? Você acha que os médicos curam? Você viu o irmão Branda dizer que algum médico cura? Você já viu algum médico, ele diz assim que algum remédio cura? Não, ele nunca disse. Ele diz assim, ó, quem cura é Deus. Não há outro. Daí você diz assim, mas eu tomei um remédio e realmente. Primeira coisa, você tem que confiar no médico. Primeira coisa, você vai ter que ter uma confiança nesse médico. Você vai tomar o remédio certinho e você vai se dar bem, porque você creu. Agora, pega a mesma coisa, um médico que você não crê, só para fazer um teste, e ele vai dar uma receita para você, e você diz, nem vou tomar, porque se não confio nesse médico, você continuará a mesma situação, porque você não creu. Esse é um assunto que você deve entender. Se você confia, se você tomou essa posição, e Deus deu essa situação para você, tome o remédio. Você vai ser restabelecido. Agora, isso, claro, pode vir uma inspiração de Deus e dizer assim, ó, você já está curado. Daí você segura. E Deus, Ele está no assunto e restaura. São coisas que, para ensinar,
dentro de uma igreja, parece que vai gerar um pouco de confusão. Mas eu acho que nós estamos um pouco maduros para entender isso. Vou dar um exemplo para você. Pedro tem uma inspiração que veio de Deus e disse: tu és o Cristo, do Filho do Deus vivo. Isso veio da onde? De Deus. Quando você também recebe uma inspiração de cura, vem da onde? Vem de Deus. E aquilo é tão convicto e tão certo que você não tem mais nada que vai impedir você tomar aquela posição. É isso que eu quero que você entenda. Muita gente achou que ouviu essa voz e parou o remédio e deu problema. Achar ou ter meia certeza ou ter uma parte não funciona. Você entendeu? É pura inspiração, é pura revelação. Por isso que você não pode brincar com isso. E ele diz assim, ó, outra mensagem, né? Só para confirmar e depois vamos prosseguir. A forma da cura provida por Deus. O que é um câncer? O que é um tumor? O que é uma doença? Vamos lidar com isso nos próximos 5 minutos agora. O que é um câncer? O que causou aquela coisa? Vamos pegar o câncer ou qualquer coisa que você quiser. Uma tuberculose, uma pneumonia, o que você quiser. Qualquer doença. Doenças são germes. Deixe-me passar uma coisa aqui, rapidamente. Pois não temos... Nosso tempo está passando. Ouça, você sabia? Você está ouvindo? Então pare agora e escute e me diga como é que o irmão Brana em 1954 sabe disso aqui. Escute bem. Você sabia que a Bíblia prediz que nos últimos dias haveria uma guerra bacteriológica? Como é que ele sabe isso? Que doenças irromperão sobre as pessoas e cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo? Daí você vai dizer assim: como isso, irmão? Como é que ele sabe isso? Essas mensagens que estão aqui, elas não estão em português, elas estão em inglês e a gente, através do Google, transformou isso para a nossa linguagem. Daí você vai dizer assim: mesmo que o irmão Brana quisesse chutar alguma coisa, que não é isso, chute, né? Esse é o próprio Espírito Santo advertindo a sua igreja ao tempo que estamos vivendo. E ele diz uma coisa: você, eu, tu, precisamos ter a convicção da cura divina. E a cura divina é uma base mais simples que tem na igreja. Depois da cura divina, se tu for colocar em níveis, vem o arrebatamento. E o arrebatamento é uma coisa muito maior. Por isso que o irmão Brana já chegou em mensagem e disse assim, ó: se nós não conseguimos alavancar a cura divina, como você acha que você vai para o arrebatamento? Não tem como. Você começa a entender isso? Talvez isso nos aperte para podermos compreender que a palavra de Deus, ela é perfeita. Daí você diz assim: mas como é que eu vou fazer, irmão? Então, como é que eu vou correr atrás da cura divina? Não, você não vai correr atrás da cura divina, você não vai correr nada. Você vai viver apenas o cristianismo. Viva Cristo em sua vida e Ele protege você, protege sua família, guarda sua vida, cuida de você. Você começou a entender isso? Porque se você ficar manivelando ou correndo atrás disso, você nunca terá. Porque isso tem que vir de Deus canalizado a você. Vamos entender isso. Entrando numa mensagem do assunto. Ele vai dizer assim, ó, o primeiro selo. 800, ele está falando, foram arrebatados essa noite. Ele está dando uma expressão para você entender. 800. Você nunca ouvirá uma palavra sobre isso amanhã. No dia seguinte, nenhum outro momento, eles teriam ido e você não saberia nada sobre isso. Vê? Seria apenas a mesma coisa. O que estou tentando dizer, não estou tentando assustá-lo, preocupá-lo. Eu quero que você fique na ponta dos pés
Esteja pronto, observando cada minuto. Deixe de bobagem. Apenas vá direto ao assunto com Deus, porque é mais tarde do que você pensa. Vamos entender isso, irmão. Como você acha que o arrebatamento está em curso? Olhando todas essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e ao redor da igreja e tudo isso, como você acha? Você nunca pensou? Ou você diz assim, não, esse arrebatamento não existe. Sabia que pode ter gente dentro aqui que nunca vai crer que esse arrebatamento é uma verdade. Você está entendendo o que eu quero pensar nesse assunto? Se eu creio num arrebatamento, como Paulo diz, desde na primeira ressurreição, como é que eu estou em relação a isso? Qual é o meu coração em relação a isso? Qual é a minha convicção em relação à palavra de Deus? Você já pensou isso? Já falou isso para você? Agora, se eu tenho dúvidas sobre o arrebatamento, eu vou levando a vida como eu acho, porque depois que eu morrer, acabou tudo, eu não sei mais nada, e acabou, como todo mundo pensa aí no mundo. Se você cair por esse caminho, você realmente vai à perdição. O arrebatamento é uma coisa real. Como eu estou tocando sobre esta águia, como eu estou tocando a mão sobre esse púlpito, ele é real. Irmãos, olha aqui. Você viu tão real as mensagens? Observe o que ele vai dizer aqui. Tudo bem, observe, o resto dos mortos, os membros da igreja, não viverão novamente até 1000 anos que se passarem. Os membros da igreja, os cristãos, a igreja não viverá novamente até o final de 1000 anos. E então ele se apresentará diante da noiva. Isso mesmo, diante o rei e a rainha, a glória. Algumas igrejas hoje automaticamente dizem, eu sou a rainha do céu. A rainha do céu é a noiva celestial de Cristo, e ela vem com ele. Daniel viu isso 10 milhares de vezes eles. Agora, se você observar a escritura ali em Daniel, o julgamento foi estabelecido e o livro foi aberto. Você diz assim, 10 milhares, irmãos, faz parte da noiva? Bastante, né? Mas isso é toda a era e leva lá para o livro do Velho Testamento. Aí está o problema. Você está vendo essa pirâmide? Quanto mais fino, menos, não é verdade? Porque existe requisito: fé, ciência, temperança, paciência. Daí vai chegar no amor fraternal para ter o coroamento do amor. Então, cada vez mais reduz. Naquele período foi maior, naquele outro período alguns foram maiores, mas em nosso período vai ser muito pouco. E esse caso, eu estou relatando isso para você porque existe um julgamento, irmão. Não pense que não vai ter um julgamento. O que eu quero falar para você é uma coisa clara, que talvez você possa entender mais claro. Olhe, esteja na primeira ressurreição, porque ali não há julgamento, porque a noiva se tornou a manifestação da palavra de Deus. Sabe o que é uma manifestação da palavra de Deus? Já não sou mais eu que falo, mas estou em Cristo. A partir de agora é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Você captou? Você conseguiu chegar a esse nível? Se ainda você não chegou, você está lutando contra você mesmo e lutando contra as pessoas. O meu inimigo é o meu eu. O meu inimigo nunca esteve lá fora. Esse é o problema hoje.
Alguém faz o mal para você, você aciona ele como inimigo. Não. Tem um ditado que fala assim, ó: meus amigos mais próximos, mas os meus inimigos mais próximos ainda. Sabe para quê? Para eles reconhecer quem eu sou. Jesus Cristo trazia mais próximo, para reconhecer quem é Cristo. A usina de amor, a usina da graça, a usina da vida eterna. Você está vendo que usina é essa? Cristo, manifestado em um homem. E você acha que você não pode também ser manifestado o Espírito Santo em sua vida e você ter essa usina? Sabe por que estou falando isso, irmãos? A noiva é considerado os pequeninos nas Escrituras. A noiva, ela está aqui, é um grupo, ela está dentro da igreja. Agora pense uma coisa que eu quero que você entenda por revelação da palavra de Deus. Como ela não vai para um julgamento, então ela faz parte desse julgamento. Ela virá junto com o rei e a rainha, porque ela já está coroada. Ela subiu para uma festa, uma boda, uma festa de casamento, e depois de 1000 anos vai descer, e ali estará um julgamento. Todos se levantarão. A igreja se levantará. As pessoas se levantarão. Agora tem uma coisa importante para você saber, irmão. Você é uma pessoa bondosa? Você tem um coração bom que ajuda as pessoas? Porque a palavra diz assim: se você ajudar um desses pequeninos, você não perde galardão. Por isso que o irmão Branda diz assim, ó: crie uma atmosfera. Quem é que vai criar a atmosfera? É a noiva. A noiva cria uma atmosfera ao seu redor para abençoar o seu lar, a sua família, a sua vizinhança, aqueles que estão próximos de ti, aqueles que amam a você. Você cria isso. E aquelas pessoas, quando veem e faz alguma coisa, que se você é aqueles pequeninos, aquela noiva, eles estão sendo abençoados. Daí você diz assim: mas como, irmão, que eles vão ser abençoados? Sabe por quê? Você é a noiva, você tem a graça, você tem o Espírito Santo, e eles fazem em favor a você. Agora o que acontece? Galardão não se perde. Preste bem atenção. Galardão não se perde. Escute bem isso. A pessoa te conhece, você sabe que você é um cristão, e você passou por uma situação e essa pessoa veio e ajudou. Ela não tem a salvação no sentido de ir para o arrebatamento, mas ela tem a vida. Daí você diz assim: como isso? Quando voltar a Cristo com sua noiva, vai haver um julgamento. E esse julgamento vai abrir uma porta que vai dizer assim, ó, escute bem, está bem nas Escrituras: como um pastor, não é ele é o pastor daquele rebanho, é como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, dos bodes. Então é porque as ovelhas de Cristo são a sua noiva. Você captou? Então ali ele está dizendo, Paulo está dizendo assim, como, para dar um exemplo e uma ideia. Agora entra o julgamento. Sabe o que é o julgamento? Todos que não entrar através e não se tornar a manifestação da palavra, entra no julgamento. Todos, igreja, qualquer pessoa daqui vai entrar em julgamento se não for fazer parte da noiva. E o que acontece? O julgamento se abre. Você fez alguma coisa para um filho de Deus? Você fez por amor a esse filho de Deus? Você tem a vida. Você recebe a vida.
Agora, aqueles que perseguem os filhos de Deus, como vão ter a vida? Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Existem duas ações. Existem irmãos que perseguem outros irmãos. Você acha que eles vão ter a vida? Não dá. Agora, se aquele irmão não persegue aquele irmão e ama aquele irmão, mas ele não chegou a esse nível de estar no arrebatamento, eles estão na vida eterna, porque a própria manifestação, a própria ação deles recebeu um galardão de vida. E isso nos leva a uma coisa, irmão: crie uma atmosfera no seu lar para os seus filhos, os seus entes queridos, realmente ver que há Deus em você, porque isso traz eles, talvez não para o arrebatamento, mas traz eles para a vida eterna. Você captou? Porque eles veem Cristo em você, e alguma coisa eles possam ajudá-lo, e aquilo é galardão para as suas vidas. Outro exemplo: você é uma noiva, imagine a sua mãe que cuidou de você. Você é uma noiva, imagine o pai que amou você. Você captou isso? Por isso que vai ter muita informação em relação a isso, porque galardão não se perde. Agora estamos falando dos pequeninos, da noiva de Cristo Jesus. Então, crie essa atmosfera. Tem muitas vezes que eu fico pensando assim: para de ser ranzinza, para de ser brabo, ame o seu irmão, ame todos, não importa quem seja, quebre isso tudo. Estamos tão próximos de um arrebatamento, de uma transformação, e ainda estamos brigando com coisas pequeninas, irmão. Um irmão briga por um negocinho, outro briga por isso, outro briga por aquilo, outro briga por isso, que não era para estar mais acontecendo em nossas vidas espirituais. Porque sempre falei para você, não é aquele irmão ali, se for tirar o espírito que está atrapalhando, ou aquele espírito mau que está nele, se fosse repreendido aquele espírito, aquela pessoa seria a melhor pessoa que tem. Mas o que nós estamos, se lembra que eu falei para você, o que nós estamos discernindo é espírito, se lembra? Espírito. Eu não estou discernindo a pessoa, estou discernindo o espírito que está naquela pessoa. Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do diabo. Então você discerne o espírito. Quando você está conversando com uma pessoa, você logo discerne o espírito. Se aquela pessoa realmente está com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, ele está cumprindo a sua palavra para aquele tempo. Então, nós não estamos discernindo as pessoas, o que ela é, por que ela é, isso não funciona. Isso é um trabalho de Deus. Mudar aquela pessoa, mudar aquela ação, mudar como o jeito dela, tudo isso é trabalho de Deus. Você não muda ninguém. Eu não mudo a minha esposa não me muda. Quem muda é só Deus. Então esse é um assunto importante você saber. Você só vive, e Deus trabalha no coração daquela pessoa. Por isso você ora pelaquela pessoa, e o poder está na oração. Claro que você sabe disso, mas estou falando para você não muda ninguém. Por isso que perdemos batalhas, se lembra? Você querer mudar aquela pessoa. Agora, quando eu vejo o Espírito Santo descer no coração daquela pessoa, a pessoa começa a mudar, porque o Espírito Santo o toca, e as suas ações mostram que isso para nós é muito importante. Vamos mais um pouquinho. Ele diz assim, ali está o julgamento. A rainha de Sabá do sul está ali no julgamento, e o seu próprio testemunho. Nem mesmo os judeus veio com aquela geração era judeus. Eles eram cegos e perderam porque procuraram por ele. Mas ele veio tão simples que eles foram direto por cima disto. Assim é ali, grande rainha se humilhou e veio e aceitou a mensagem.
e ela permanecerá no julgamento. Ele disse: e a condenação, e condenará aquela geração. Você entendeu esse assunto da rainha de Sabá? A rainha de Sabá é um ponto chave para você entender. Qual era o dom da terra? Era Salomão. Salomão era o homem mais sábio da terra. Mas por quê? Era porque ele era o homem? Não, era porque Deus estava em Salomão. Fez ele o homem mais sábio das terras. A rainha de Sabá era muito longe. Era como considerar assim, ela está lá em Curitiba. Teria que fazer uma viagem de caravana pelo deserto. Teria que correr tudo isso. Mas ela escutou que havia um dom na terra. E ela pegou e pelo deserto e veio, trouxe a sua caravana, trouxe as suas coisas e veio e contemplou Salomão. A partir da hora que ele contempla Salomão, Salomão revela tudo o que tinha no coração dela. E ela reconhece a manifestação de Deus. Por isso que o irmão Branham está dizendo uma coisa importante para você entender. Ela condenará aquela geração. Ela será um testemunho vivo para condenar aquela geração, porque ela confiou em Salomão, que era o dom manifestado por Deus naquele tempo, irmão. A própria palavra, a própria mensagem vai nos condenar. Outra coisa, outro sim, roda de rodapé para ajudar você. Grave bem, roda de rodapé para ajudar você. Irmão, nunca fale uma coisa e pense outra. Você captou? Vamos tentar entender isso. Eu não posso falar uma coisa e pensar outra coisa, porque no dia do julgamento, o teu pensamento vai estar lá. Não é o que você fala. Então, se você pensa uma coisa mal, repreenda da sua cabeça. Agora, eu falar uma coisa e pensar outra, isso aí vai destruir você. Pense e fale aquilo que você pensa. Claro, com sabedoria, né? Não vai entrar. Você entende o que eu estou falando, né? Porque, claro, não, vamos pensar qualquer coisa, vou falar. Não, você tem um momento de pensar, ver aquilo tudo e falar aquilo. Agora, tem gente que fala, mas não está querendo falar nada daquilo. Daí, o seu próprio pensamento vai condenar você lá. Aí que está o problema. Você entendeu? Fale o que está dentro do seu pensamento ou do seu coração, com convicção. É isso, uma das coisas importantes você saber. Agora ele vai dizer assim, ela condenou essa geração. Quem? A rainha de Sabá. Por quê? Por sua ação. Ela seguiu, prosseguiu, chegou e viu a manifestação de Deus. Agora você vê 3 classes sempre. O livro, os mortos foram julgados. Outro livro, o livro da vida. Aqueles que tinham seus nomes no livro da vida. Você diz: o seu nome está no livro da vida? A vida está tudo bem. Não, Senhor. Veja, Judas Iscariote teve o seu nome no livro da vida. Agora diga o que isto está errado? Não está errado. Está em Mateus 10. Deu-lhe poder para expulsar os demônios, falar em línguas, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos. E eles saíram e voltaram. E Judas bem com eles. Eles expulsaram os demônios e fizeram todo aquele tipo de milagre. Voltaram e disseram: até os demônios estão sujeitos a nós. Jesus disse: não se regozije porque os demônios estão sujeitos a vocês, mas regozije porque os seus nomes estão escritos no livro do céu. E Judas estava com eles. Que está a ponta, né, irmão? Mas o que houve? Quando desceu o seu grupo eleito para subir ao Pentecoste realmente, para receber o Espírito Santo, Judas mostrou as suas cores. E ele está no julgamento. Você pensou numa coisa? Quando Judas ia para receber o Espírito Santo, ele não quis. E ele foi para onde? Para o julgamento. Como estamos? Como estamos no nosso coração?
Você conhece o Espírito Santo? Muitas vezes eu estou reunido com irmãos, conversando, e eu falo uma coisa. Você realmente entende isso? O que é o Espírito Santo? Se você entende que é o Espírito Santo, Ele fez uma mudança em você. E outra coisa que eu vou dizer para você: Ele nunca fez nada para você, o Espírito Santo. Ele nunca guardou você. Ele nunca cuidou de você. Você um dia, naquele momento que você estava em tal lugar e você sentiu aquilo, você nunca percebeu isso? Esse é o Espírito Santo, irmão. Você está entendendo? Ele está aqui. Por isso que quando eu vejo um homem e uma mulher se apostatar da palavra de Deus, sabe o que eu vejo? Eu fico pensando, ele esqueceu de Deus. Porque será que aquele homem que viveu 20, 30 anos dentro da casa de Deus e ouviu a palavra de Deus, será que ele não pôde sentir a presença do Espírito Santo? E eu vou dizer para você, ele sentiu, mas só que ele não quer reconhecer mais ela. Você entendeu? Hoje o Espírito Santo está aqui, irmão. Pense nisso. Pense em nossas vidas. Hoje eu sei uma pessoa melhor. Amanhã eu tenho que ser melhor. Depois da manhã eu tenho que ser melhor. Depois da manhã, depois melhor. Quando eu tiver talvez 60 anos, vocês me suportando, eu tenho que ser melhor ainda. Quando eu tiver 65 anos, se você me suportar, eu vou ter que ser melhor ainda. E se eu não for melhor, eu quero que vocês me cobrem, porque eu quero ser melhor para refletir Cristo. Você entende? Quando eu olho um irmão crescendo, é isso que eu vejo. Eu vejo a dedicação, eu vejo o esforço, eu vejo e ele vai mudando as suas ações, vai mudando tudo. E isso faz parte de nós, irmãos. Para finalizar, agora eles não têm feito isto anos, mas esta hora da revelação, vê, sendo revelado bem na vinda da noiva, a última conclusão, as últimas coisas estão chegando. Está chegando o fim, amigo. Eu creio quando, eu não sei, eu não posso te dizer, mas qualquer coisa, eu quero viver esta noite como se fosse esta noite, eu estaria pronto. Vê, ele pode vir esta noite ainda, e ele pode vir por 20 anos. Você entendeu o que o irmão Bruno quer dizer? É como dizer assim: vem Jesus, estou preparado, porque eu conheço o sangue que foi derramado sobre a minha vida, e tu me encheste do Espírito Santo. Venha, hoje, essa noite eu estou preparado. E se for 20 anos ainda que você demorará, estarei todos os dias preparado. Você entende isso? Porque não é o homem. Eu confiei, foi num sacrifício, um sangue derramado e um poder do Espírito Santo sobre a minha vida. E isso não tem preço, irmão. Você pode andar a vida toda e isso não tem preço quando você é atingido pelo poder do Espírito Santo. Você tem essa convicção? Levante-se. Vamos cantar uma música.